em seus lares o programa Quarta Dimensão na redetvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 23 de setembro de 2016, 17 horas. O profeta Natan denunciou ao rei Davi que homem rico furtara ovelha de vizinho pobre. Enfurecido, de pronto, Davi decretou que matassem o malvado. Então Natan disse ao rei Davi: tu és este homem. Segundo Samuel 12, versículo 7. O profeta Natan usou as entrelinhas para censurar o prevaricador. O rei Davi, com fartura de mulheres em seu harém, Urias heteu com única esposa. E Davi mandou assassinar Urias para se apossar da esposa do soldado. Foi esta história lamentável que Natan denunciou. Davi era protagonista. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo Luiz Carlos Zube e outros brilhantes componentes da equipe TVM. Colaboram conosco igualmente o Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica. Temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Entrelinhas desfazem mistérios. Algumas pessoas manifestam estranheza quando uso a palavra entrelinhas nas minhas palestras. Outras encaram o meu costume com desconfiança. Sugerir entrelinhas pode significar distorção do texto, dizem tais pessoas. De nossa parte, reconhecemos o direito universal de questionamento da interpretação dos pregadores. Pelas entrelinhas ou diretamente pelo texto, o expositor se obriga a esmiuçar seus argumentos até eliminação de dúvidas. A verdade tem que aflorar, como vertente brotando da terra. Convencimento só depois de aceitação espontânea. Se a versão sugerida não assentar no alicerce da alma, o pregador terá que reforçar esclarecimentos ainda com maior clareza. As entrelinhas ajudam na simplificação destes dados complementares. Analisemos o exemplo de entrelinhas para melhor entendimento de como funcionam. Quando tia Alice chega do trabalho, a sobrinha Fernanda lhe diz: hoje temos visitas super importantes. Como você sabe que são super importantes? Interrogou Alice, curiosa para entender a expressão divertida da menina Fernanda. Ora, ora, responde a garota, porque mamãe está rindo das anedotas contadas por papai. Este diálogo revela interpretação pelas entrelinhas. No cotidiano da família, a mãe de Fernanda nem sequer presta atenção nas anedotas contadas pelo marido. O fato da mudança de comportamento mostra pelas entrelinhas que as visitas mereciam levar boa impressão. Portanto,
eram importantes. Eram pessoas ilustres. Embora de pouca idade, Fernanda interpretou com acerto a mensagem. Observando detalhes de qualquer episódio, nós alcançamos condições de esmiuçá-lo pelas entrelinhas. Elas se encontram presentes nos evangelhos. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, prestem atenção, quem é o Filho do Homem na opinião do povo? Mateus 16, versículo 13. E os inquiridos responderam, alguns dizem ser João Batista, outros apontam Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Foi resposta dos discípulos em Mateus 16, versículo 14. Pelas entrelinhas, isto nos força a deduzir que Jesus aceitava a metempsicose ou reencarnação que aponta o uso de inúmeros corpos. Se descresse de tais doutrinas ou as considerasse falsa, o mestre não teria feito a pergunta. No momento que ele inquiriu os apóstolos, Jesus depositou oferta no cofre da credibilidade da doutrina das muitas vidas. Jesus quis saber quem ele havia sido em outras vidas. É a clara mensagem do nosso Rabi que nós recebemos pelas entrelinhas. A verdade contida no texto é incontestável. Se o mestre manifestou o desejo de saber quem fora, as entrelinhas definiram que a metempsicose fazia parte da sua expectativa. E os apóstolos mostraram idêntico entendimento. Uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mateus 16, versículo 14. Eles também acreditavam, embora de forma inexata, incompleta e primitiva, na transmigração dos espíritos por diversos corpos. Os espíritos poderiam transmigrar, poderiam ser transferidos para outros corpos. Porque os apóstolos se manifestaram claramente com este sentido. Ler nas entrelinhas será colher a verdade escondida atrás das frases. Nos tempos em que grandes territórios eram desbravados no oeste americano, não era fácil o estudo das crianças. Para que os filhos estudassem, os pais contratavam governantas que faziam o papel de professoras. Elas exerciam o magistério dentro da casa dos fazendeiros, por causa daquele ermo, daquele distanciamento que as crianças tinham de qualquer escola. Preferencialmente, estas moças eram cultas e de boa aparência. Quando ocorriam festas num dos ranchos, aquelas professorinhas de todas as fazendas se encontravam para um baile. Alegremente elas se divertiam reunidas em cada um dos ranchos que realizavam festas. A senhorita Anne foi participar de baile numa casa vizinha. Chovia e ela levou galochas para preservar o calçado. O tempo melhorou e ela esqueceu as galochas ao retornar. No domingo seguinte apareceu o vaqueiro procurando a senhorita Anne. Embrulhada em jornal,
A moça recebeu apenas a galocha do pé direito. A estranheza pela falta da outra galocha foi logo explicada. Eu trarei a outra no domingo que vem, disse o vaqueiro. Já vocês estão percebendo pelas entrelinhas a intenção do moço. O complemento da explicação, porém, deixou a senhorita Anne perplexa. O vaqueiro disse: eu gostaria que a senhorita fosse uma centopeia, disse ele todo contentão. O rapaz estaria ofendendo a moça chamando-a de centopeia? Muito pelo contrário. A moça entendeu pelas entrelinhas. O admirador apaixonado desejava Anne com centenas de pés, para que ele pudesse visitá-la mais 99 domingos. Cada domingo ele traria galocha e assim teria ocasião de admirá-la 100 vezes. Dá para percebermos que a leitura das entrelinhas funciona. Por isso eu sempre fico atento ao que o Evangelho sugere por detrás das frases. Aquilo que aguça a nossa curiosidade. Por exemplo, Jesus disse certa vez: todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Está lá em Mateus 28, versículo 18. As entrelinhas sugerem reformulação de conceitos em torno do maligno. Pelas entrelinhas desta frase, nós sabemos que o vocábulo todo abrange 100% de alguma coisa. E neste ponto, meus caros, nós faremos a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, Zube. E lembramos 65 palestras que se encontram no YouTube. Em qualquer hora do dia ou da noite, o interessado poderá assistir a apresentações feitas desde março de 2015. E voltaremos ao tema. Entrelinhas desfazem mistérios. Se Jesus afirma que todo o poder está com ele, ninguém pode aceitar que figuras malignas realizem proezas. É isto que nós vemos pelas entrelinhas. Investimentos em maldades demandariam arsenal de artimanhas incalculáveis em termos de poder. Este monstro de mentirinha, montado pela imaginação fértil dos teólogos, exigiria poder divino para realizar suas intervenções. Simples frase de Jesus coloca este edifício por terra. Todo poder me foi entregue na terra e nos céus, afirmou o nosso Rabi. Não existe, segundo Deus, um vice-deus, mesmo com inicial minúscula. As entrelinhas da Bíblia nos levam a encontrar Satanás somente no homem. É o homem que se sataniza. Nisto eu acredito. Aos seres humanos cujos espíritos saíram das mãos de Deus, é justo que se empreste parcela de poder, mesmo quando as finalidades sejam desvirtuadas. O sujeito vem para a Terra, nasce
com uma missão e de repente deixa tudo de lado e cai na esbórnia. Então, os seres humanos que nascem das mãos de Deus devem ter esse privilégio. O empréstimo divino objetiva que todos nós alcancemos condições físicas, intelectuais, emocionais e espirituais. O Pai entrega a ferramenta, mas o plantio é de escolha do homem. E ele colherá exatamente o que semear. Deus dá a ferramenta, mas ele vai colher, se ele plantar espinheiro, vai colher espinheiro. Vejam que Jesus disse a Pilatos: não teríeis este poder se do céu não vos fosse concedido. João 19, versículo 11. Então, o poder de crucificar Jesus foi dado a Pilatos por Deus. O poder que Pilatos detinha, isso é importante gravar, usado para crucificar Jesus, segundo as próprias palavras de Jesus, foram emprestados por Deus. O poder, todos os poderes que Pilatos tinha como governador da Judéia, fora emprestado por Deus. E através deste poder é que ele deu ordem para que crucificassem Jesus. As entrelinhas desfazem mistérios o tempo todo. Vocês sabiam que não somente Adão e Eva são originários de Éden? Pelo menos mais alguém veio de lá. Se prestarmos atenção àquelas letrinhas miúdas da Bíblia, escondidinha. E Tobal, rei de Tiro, também chegou de Éden. É a Bíblia quem diz. Estavas no Éden, jardim de Deus. É o texto da Bíblia se referindo ao rei Tobal. Ezequiel 28, versículos 13 e 14. As entrelinhas mostram que não somente Adão e Eva desceram. É aquilo que eu sempre disse. Adão representa uma raça, um conjunto de espíritos que foram expulsos de Éden. Não foi o casal somente. E Tobal, rei de Tiro, a Bíblia conta que foi exilado para a terra provindo de Éden. É a Bíblia quem diz, meus caros. Estavas no Éden, jardim de Deus. Este rei Tobal vivera em Éden. A Bíblia revela o desencarne deste espírito de Tobal quando veio para nosso planeta, porque ele tinha que desencarnar lá para vir para cá. A Bíblia conta então: eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas. Ezequiel 28, versículo 18, palavras de Jeová. Em segunda narrativa de desencarne deste mesmo espírito de Tobal, o gênero de morte já é outro. Trarei sobre ti estrangeiros que usarão a espada contra a tua formosura, e eles te farão descer à cova. Ezequiel 28, versículos 7 e 8. Vejam que o espírito do rei de Tiro desencarnou no Éden pelo fogo. Reencarnado no planeta Terra, ele continuou com o mesmo orgulho, e o seu desencarne foi profetizado por Deus. Usarão espada contra a tua formosura. Fogo e espada, mortes de formas diferentes. A repetição dos desencarnes e os dois gêneros de mortes são provas evidentes de reencarnação. Se uma das mortes ocorreu pelo fogo,
outra pela espada, não restam dúvidas de que o espírito de Itobal viveu dupla experiência. Duas reencarnações são apontadas pelas Escrituras. As entrelinhas desfazem os mistérios caríssimos. É verdade que existem pessoas incapazes de entender sutilezas. Tem pessoas que nem martelando a cabeça do sujeito ele entende alguma coisa. Há ocasiões em que os interlocutores estão caçoando delas e elas interpretam a gozação como elogio. Essas criaturas, de forma alguma, entenderão entrelinhas. De forma alguma. Roberto Seabra, feliz proprietário de um conversível branco, um enorme de um carrão, entrou certa vez num posto de beira de estrada para abastecer. E o frentista disse: bom carro este, bom carro. Tentando esconder o orgulho, o filho do casal respondeu com displicência, assim, aqueles novos ricos, cheios de soberba. Ele olhou e disse assim: ainda bem que o senhor gostou da nossa preciosidade. O frentista gelou o entusiasmo dele e de toda a família quando disse: para mim, carros que levam bastante gasolina são ótimos. É claro. Os familiares de Roberto Seabra deveriam perceber das entrelinhas a gozação do frentista. Afinal, com mais de 40 anos rodando, aquele carro não tinha a menor condição de provocar qualquer entusiasmo. O que empolgava o frentista era o colosso daquele enorme tanque de gasolina, gastador como ele só. A empolgação da família não passava de exagerada inocência. Alguém de antena ligada, meus caros, percebe a menor insinuação em sua volta e dificilmente paga mico. Mesmo distraído e aparentemente alheio, ele sente o fantástico vai e vem da aventura humana. Fluxo e refluxo de intenções malévolas não escapa ao espírito perspicaz de quem utiliza prece e meditação diárias. Shakespeare já falava que as entrelinhas podem trazer corpo que faltava para entendimento das mais estranhas ilações. Isaac Newton se encontrava de antena ligada quando aquela maçã despencou da frente dele. Ele enxergou num relance todas as consequências sugeridas pelas entrelinhas e não perdeu tempo. Entendendo que os corpos eram atraídos para a Terra, Newton descobriu a força da gravitação. Newton foi precursor na leitura daquelas entrelinhas. Ninguém se aveste, todavia, julgando-se incapaz de tais proezas. A imaginação não é tão rara nem caprichosa como poderá transparecer. Não precisamos alcançar a estatura de Newton ou de Einstein. Nosso cotidiano é campo repleto de enigmas. Vendedor percebe maneiras mais sofisticadas de convencer os clientes. Médico se debruça na análise de experiências que deram certo, as reúne em grupos e alcança resultados esplêndidos. E nestes esplêndidos, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz a Bíblia: toda a Escritura é inspirada e útil para ensino. 2 Timóteo 3, versículo 16. Esta frase, meus caros, as entrelinhas desta frase nos dizem que a Bíblia está dividida em duas partes. Pois existem determinações da Bíblia inaceitáveis como aprendizado. Então, se a afirmação de que a Bíblia é para ensino, deixa isso de lado, porque não representa ensino. Certas coisas da Bíblia não ensinam ninguém. Certos personagens do livro sagrado embolam o meio-campo, proclamando coisas não recomendáveis para menores de 18 anos. O que nos falaram Jesus e os profetas, como médiuns de Jeová, aceitamos de imediato. O resto deve ser analisado pelo gabarito das palavras de Jesus. O resto é coisa de homens. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Entrelinhas desfazem mistérios. Imaginação aplicada é a chave que desvenda mistérios de tal maneira que parece até mágica. Por que não pensei antes nisto? Perguntará o praticante satisfeito com a inexplicável solução de enigma. Vocês acham, meus caros, que o capitão Robert Baudricourt acreditaria na camponesa Joana d'Arc sem estímulo forte da sua inspiração? A jovem dizia escutar vozes do além, mas a revelação não era suficiente para convencer o militar. Era preciso mais. E este algo mais foi sendo construído, passo a passo, pela confirmação do carisma daquela mulher. Muito cedo, Baudricourt assistiu à confirmação de suas experiências. Reconheceu que aquela quase adolescente possuía mais habilidades do que os militares treinados do Delfim. As entrelinhas antecipam resultados inesperados. Injustiças acontecem e a reparação, quando chega, é tardia. O autor do famoso romance Moby Dick morreu tão esquecido que os jornais da época não lhe dedicaram mais que 3 linhas apenas. Homenagem discreta, mais por obrigação do que por convicção. Não houve quem adivinhasse, pelas entrelinhas, o talento daquele gigante da literatura. Anos depois, o seu livro estava entre os 10 melhores romances do mundo. Quando Moisés, no alto do monte, mostrava os olhos úmidos, marejados, diante da sarça ardente, certo homem, sem olhos de ver, enxergava apenas um jardineiro queimando gravetos. Contrariando este cego pelo espírito, o leitor das entrelinhas se empolgava pela glória e majestade da visão divina. As entrelinhas contam histórias. As entrelinhas desmascaram sectários na tentativa de impor suas religiões como únicas verdadeiras. Eu fico bobo de que certa gente pense que vocês percebam a grandeza do universo. E muita gente acha que aquela religião deles, aquele punhadinho, porque perante o universo nós aqui somos um punhadinho. Aquele punhadinho que segue a religião deles, e eles se mostram
impressionados. Esta é a religião universal. Meu Deus do céu, que tristeza. As entrelinhas contam histórias. As entrelinhas desmascaram sectários. Embora a interpretação da Bíblia para eles é considerada um escudo. Eles estão sempre se defendendo. Na opinião desta gente, a Bíblia tem que ser aceita de capa a capa. De capa a capa, a Bíblia tem que ser aceita. Nós consideramos parcela deste todo como bem humana. Teremos que separar o joio do trigo, o que é de Deus e o que é do homem. Existe frase de Moisés que embola o meio-campo. Matai todos os machos, diz Moisés, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Palavras de Moisés em Números 31, versículos 17 e 18. Se a Bíblia inteira fosse palavra de Deus, sem restrições, de capa a capa, essas determinações de Moisés poderiam constar em suas páginas? É a pergunta que eu faço. Que os biblistas me respondam. Não podemos concordar com esta aberração que fortalece a onda de pedofilia, até mesmo entre religiosos. Vejam só. O rei Davi é outro que se comportou fora dos padrões do Evangelho e tem sido considerado modelo para a juventude por pregadores levianos. O fato de usarmos algemas, de não usarmos algemas, meus caros, é a razão que nos permite colocar os pingos nos is e furar a blindagem de alguns santos de pau oco, que os biblistas protegem. Nós não achamos coerente rotular a Bíblia como infalível e ficarmos obrigados a louvar personagens perversos. Escutem palavras proferidas pelo rei Davi, que a Bíblia registra, e vocês concordarão conosco. Davi feria aquela terra e não deixava vida nem em homem, nem em mulher, e tomava ovelhas, bois e jumentos. E ele terminou dizendo, isto é para que não nos denunciem. 1 Samuel 27, versículos 9 e 11. O término do discurso do rei Davi é remate digno da fama deste rei. Depois da chacina, ele esclareceu que a terra arrasada era maneira de não deixar impressões digitais. Ele agravou ainda mais a saga da perseguição e daquela criminosa matança que ele realizou de maneira espúria. E termina dizendo para que não nos denunciem. É uma coisa louca, meus caros. No meu entendimento, o rei se tornou inventor da expressão queima de arquivos, até hoje repetida nas crônicas policiais. Protegido por milhares de soldados, Davi destruía tudo. Eu pergunto aos defensores da Bíblia inteira como inspirada e didática, este discurso de Davi será útil numa escola que lecione moral cristã? Será útil. De minha parte, eu acho que as frases indecentes de Davi e Moisés só cabem no que eu denomino parte humana da Bíblia. Elas esboçam nossa perversidade incompatível com a proclamada inspiração do Espírito Santo.
presentes na Escritura, elas revelam o dedinho pouco limpo do homem, poluindo o texto sagrado. Certamente permite que apareça essa cara suja para eliminar dúvidas quanto à duplicidade de autoria da Bíblia. O fato indiscutível é este: quando alguém diz que a Bíblia ensina, só pode estar se referindo a trechos edificantes. Então nós temos dois textos da Bíblia. As frases indecentes de Moisés e Davi ficariam isoladas na parte suja, na parte humana. Se a Bíblia é livro para ensinar e edificar, não existe outra saída. Respingando o livro sagrado com o caldo de suas imperfeições, o homem deixou sua fotografia estampada nela. Talvez seja exatamente este o desejo divino, porém. O livro ficou mais autêntico, retratando o nosso rosto carrancudo. Algo que não contivesse porção da figura humana seria ilegítimo, talvez na opinião de Deus. A Bíblia deixaria de ser o livro mais lido do mundo. Doutrina demasiado excelsa demandaria leitores perfeitos e ainda não alcançamos este patamar. Jeová ordenou que o homem dominasse a terra. Jesus nos encarregou de espalhar o Evangelho pelo mundo. Neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima apresentação, 30 de setembro de 2016, voltaremos com o seguinte assunto: redenção pelo sangue ou pelo amor. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Entre linhas, desfazem mistérios. Por que Deus rejeitaria nossa colher torta na composição da Bíblia? As entrelinhas falam e o eco repete a grande verdade. Dentro ou fora das Escrituras, nós somos aprendizes. Coisas surpreendentes acontecem. Estela Regina era moça arredia. Olhos tristes voltados para o chão denunciavam tendência depressiva. Ela evitava encarar as pessoas. Roberto Celestino, porém, não desistia. Desde que descobrira o sentimento que nutria pela jovem, Roberto Celestino esteve sempre por perto. A garota se transformou nas entrelinhas que ele procurou decifrar. A aproximação mais parecia perseguição de gato e rato. Roberto Celestino caminhava na sua direção, Estela Regina escapava pela tangente. O abismo entre os dois se tornava motivo de comentários. O rapaz adivinhava pelas entrelinhas que também era amado, mas algo os mantinha distantes. Atendendo impetuoso impulso, então, o moço apaixonado desprezou as cautelas e propôs casamento rápido. Ele não queria perder a sua estrela rainha, como passou a chamá-la. O enlace ocorreu sem alarde no final daquela mesma semana.
Quando tudo parecia resolvido, porém, explodiu a notícia de que Estela viajara sem dizer para onde. Estela Regina fugiu do marido, deixando-lhe bilhete obscuro. Aquelas entrelinhas aumentavam a perplexidade. Eu não poderia ter casado, dizia o bilhete. Perdoe o erro que cometi. Roberto Celestino não se deu por vencido. Revolverei céus e terra para encontrar minha mulher, disse ele. Depois de muito empenho, Roberto localizou Estela Regina internada em hospital no interior de São Paulo. No delírio causado por febre altíssima, Estela revelou sem querer o segredo das suas intermináveis escaramuças. Ela estava muito doente. Quando acordou do letargo enfermiço, ele imediatamente lhe disse: já sei de tudo. Você revelou o segredo quando esteve inconsciente. Este passado injusto, porém, vai ser esquecido com a minha ajuda. Agora que as entrelinhas foram decifradas, será mais fácil. Finalmente, meus caros, os mal-entendidos terminaram e o drama alcançou desfecho feliz. 2 anos depois, menininha chamada Maria da Glória ocupou o berço ao lado do casal. Quando conhecemos as entrelinhas, com todas as suas armadilhas, os problemas desaparecem. Quando caminhamos por estrada já percorrida e analisada, não tropeçamos no desconhecido. Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada pedacinho da verdade, reconhecida e amada, se tornará outro degrau no rumo da completa e definitiva libertação. Até o reconhecimento das pequenas verdades do cotidiano representam alicerces para o nosso crescimento. Correr atrás do significado das entrelinhas deu certo para Roberto Celestino, que recuperou o amor de sua vida. Nem tudo nos chega de maneira perfeita, todavia. Definir estratégias adequadas é tarefa de quem persevera. Nas escrituras sagradas e na vida, somos obrigados a interpretar caminhos nebulosos e verdades que se escondem. Esta busca é tarefa constante que o alto nos impõe. Mensagem coerente não se define sem esforço, porque o esforço é o preço cobrado pelas bem-aventuranças alcançadas. A espiritualidade espera nosso empenho antes de nos atender. Sem trabalho e perseverança, ninguém conseguirá discernir as entrelinhas do Evangelho. Qualquer desatenção causada pela preguiça, e a nossa justiça se escoa, e a nossa parcela de misericórdia se anula. Seu Maneco chegava do trabalho todas as tardes e perguntava: o que você fez hoje, mulher? A consciência e não perceber o seu trabalho foi paulatinamente irritando Dona Arminda. A mulher foi ficando chateada. Com gesto de desagrado, ela se afastava do marido, magoada pelo que considerava desvalorização de suas tarefas. Foi quando a esposa do Maneco resolveu lhe dar o troco. E que troco! Ele chegou do serviço na tarde seguinte e a casa estava no maior auê, na maior bagunça.
Maneco, surpreso, perguntou-lhe: como foi possível acontecer tamanha confusão, mulher? Parece que batalhão do exército andou fazendo manobras por aqui. E a mulher lhe respondeu: todos os dias, maneco, você me pergunta sobre o que eu fiz. Esta bagunça é a minha resposta. Hoje, eu não fiz absolutamente nada. Como espectadora, deixei que tudo acontecesse sem mover simples dedo, sem mover uma palha para modificar as coisas. Tenho certeza que é desta forma inativa que você imagina os meus dias em suas ausências. Não é verdade? Meus caros, se este marido costumasse ler das entrelinhas o esforço da mulher na limpeza, ele não seria injusto. Pelas entrelinhas bem estudadas, casa limpa é negativa de moleza, é significado de trabalho. Casa limpa sinaliza a manutenção de trabalho incessante. As entrelinhas nos informam que casa limpa esconde heroína silenciosa que carrega amor enorme em seu coração. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, meus caros, dia 30 de setembro de 2016, a nossa palestra será Redenção pelo sangue ou pelo amor? É uma pergunta. E neste ponto, colocando ponto final em nosso trabalho, meus amigos, nós agradecemos a todos por esta valiosa presença que muito nos anima e nos alegra. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês atrás desta câmera. Que o Pai Celestial possa abençoar a todos e a cada um, respondendo pelos problemas que cada um curte, cada um sofre. Que Deus ampare a todos. Com saúde, paz, harmonia, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.